Bons estudos a todos. Eu vou falar agora dos princípios em matéria da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, aqui a definição pela doutrina, o nosso ilustre Dr. Celso Bandeira de Mello. O que é um princípio? Um princípio é, por definição, um mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce, base dele, disposição fundamental, que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência. Exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Então, entrando aqui já no conteúdo material, referente aos princípios do direito da infância e juventude, nós vamos dar uma pincelada aqui na Constituição Federal, que estabelece que o Estado deverá promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas, com os seguintes preceitos: a aplicação do percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente, aí salientando o legislador, do adolescente portador de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios de uso público, de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, quando sempre está uma previsão na Constituição, essa normativa vem através de uma lei complementar. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, na condição de aprendiz, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso ao trabalhador adolescente e jovem à escola, garantia de pleno e informal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado. Ou seja, em relação aos direitos, a criança e o adolescente têm todos, e até com prioridade em relação ao adulto, no sentido da sua aplicação. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Ou seja, é o último caso, não é? No último caso que se aplica medidas privativas de liberdade para crianças e adolescentes. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídio, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, também previsto na nossa Carta Magna. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e adolescente. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei. Hoje temos a lei da adoção, até no canal, para quem se interessar, tem um videozinho disponível. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levará em consideração o artigo 204, está mais à frente aí, faz parte dos princípios. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens, na verdade é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Plano Nacional de Juventude, duração decenal, visando a articulação das políticas públicas. Agora entraremos nos princípios em espécie. Princípio da prioridade absoluta e proteção integral. Ele está no ECA, já derivado também da Constituição. Então vamos lá, artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, ou seja, estar situada num ambiente sadio, que lhe promova a dignidade e a sua perfeita formação como cidadão. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Aqui já é o princípio da proteção integral, também de natureza constitucional. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A garantia de prioridade, aqui já no princípio da prioridade absoluta, enseja primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, ou seja, no caso de estiverem duas pessoas lesionadas com o mesmo nível de gravidade, a criança ou adolescente deverá ter prioridade, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E, no tocante à prioridade absoluta, também está no artigo 227 da nossa Constituição, o princípio da prioridade absoluta, com total prioridade pelas políticas públicas e ações do governo. Em caso de acidentes, crianças, como dito, devem ser atendidas primeiro. Quanto aos serviços públicos, esses devem oferecer atendimento preferencial e prioritário, uma vez que os problemas enfrentados por eles não podem esperar de forma alguma. Cabe ao poder público promover políticas sociais básicas, saúde, educação, saneamento e, por fim, socioeducativas. Os orçamentos públicos devem se adequar às necessidades específicas das crianças e dos adolescentes com prioridade, ou seja, o administrador público está obrigado a destinar recursos necessários à garantia da efetivação dos direitos infantis e juvenis. Então, quer dizer, nesse particular, todas essas obrigações são exemplificativas. Então, vale o princípio da expansão desse conceito, o que é chamado de aplicação difusa e irradiada. Vamos falar agora do princípio da prevalência de interesses do menor. Então, o melhor interesse do menor está aí no mais alto nível dos princípios da infância e da juventude. Então, o menor é o centro. Então, aquilo que irradia em torno do menor, sejam circunstâncias sociais, circunstâncias de qualquer natureza, vai ser interpretado pelo juiz, baseado na lei, claro, pelo melhor interesse do menor. É esse o centro. E atinge todo o sistema jurídico, condicionando a interpretação das normas legais, correspondendo a um vetor axiológico preponderante, ou seja, um vetor de valor predominante na sociedade, de natureza axiológica, que, como dito, terá aplicação de forma ampla e irradiada. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, ou seja, aquilo que circundar a criança tem que estar colaborando, contribuindo para que a mesma possa se desenvolver dentro do seu melhor interesse. A presente norma visa estabelecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente deverá ser interpretado de acordo com o seu objetivo principal, isto é, assegurar a proteção e a integração do menor na comunidade, quais sejam nas relações sociais, desenvolvendo a autoestima, dando liberdade à criatividade, à socialização, à convivência sadia com familiares, e tudo isso que vai assegurar justamente uma melhor integração do menor. A norma não poderá ser interpretada, tampouco aplicada, de maneira prejudicial às crianças e aos adolescentes.
Vamos falar agora do princípio da excepcionalidade, ou seja, existe na legislação referente ao direito da infância e juventude a possibilidade de sanções para o menor, né, em caráter ultra excepcional, e dentre elas a internação é a mais gravosa, que ocorre quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, criança e adolescente não cometem crimes, elas cometem atos infracionais análogos a crimes. Então, por exemplo, se uma criança ou adolescente cometeu um homicídio, não está cometendo um crime de homicídio, está cometendo um ato infracional análogo ao homicídio. Então, no caso de esse ato infracional ser cometido através de violência ou grave ameaça, ou por reiteração de outras infrações graves, ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, seja uma medida socioeducativa para adolescentes ou protetiva para crianças e também algumas para adolescentes, até 12 anos, o princípio da excepcionalidade consiste no fato que a medida de internação só será aplicada subsidiariamente, isso é, quando não houver o cabimento para nenhuma outra medida socioeducativa. É a última ratio, é o último recurso que deve ser evitado ao extremo. Então, o prazo máximo são de 3 anos para internação, podendo o magistrado, nos termos da lei, decretar sua liberação ou sua colocação em regime de semi-liberdade, ou mesmo liberdade assistida, sempre se respeitando a idade de 21 anos, para liberação compulsória. Então, por exemplo, se um menor cometer um crime com 17 anos, 364 dias, ele pode ficar até 21 anos, vamos dizer assim, em internação, que é uma prisão, entre aspas, né? Vamos falar agora do princípio da brevidade. O princípio da brevidade e excepcionalidade, também associado à internação, deve ser o mais breve possível. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A liberação será compulsória aos 21 anos, bem como o princípio da brevidade impõe que o período de internação será o mais breve possível, no máximo 3 anos. O princípio da sigilosidade é justamente a vedação para a divulgação de atos judiciais, policiais, bem como administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribui a autoria de auto infracional. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se. Então a gente vê muito na televisão, quando coloca uma criança, tem aquela, não pode identificar o rosto, não é? E realmente está protegido por lei. A fotografia, a referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência está de natureza sigilosa, previsto em lei esse tipo de informação. O princípio da sigilosidade garante a privacidade dos registros referentes aos jovens infratores, isso é, só terá acesso a tais arquivos pessoas devidamente autorizadas, justamente para se evitar a segregação do menor na sociedade. E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é norteador de todos os ramos do direito, não é? Ele é o eixo basilar, que é o pilar principal da ciência jurídica, também aplicado para os princípios do direito da infância e juventude, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa humana norteia todos os demais princípios, tendo o ser humano como centro do universo jurídico. Princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Essa expressão significa que a criança e o adolescente têm todos os direitos de que são detentores os adultos, desde que sejam aplicáveis à sua idade, ao grau de seu desenvolvimento físico ou mental e à sua capacidade de autonomia e discernimento. Um bebê não pode exercer o direito de ir e vir, por exemplo, tem que ser proporcional.
Princípio da participação popular. O princípio da participação popular consiste no fato de que a vontade do povo deverá ser efetivamente expressa, direta ou indiretamente, em todos os setores da sociedade, desde a elaboração normativa até a sua aplicação. Ou seja, a participação popular para garantir os direitos da criança e adolescente, pois todos aqueles envolvidos, seja a sociedade civil, qualquer cidadão, os órgãos governamentais, têm o dever de zelar justamente e garantir os direitos da criança e adolescente. O princípio da convivência familiar, esse é um princípio que tem cada vez mais ficando notório que o eixo principal para que a criança se desenvolva é o ambiente familiar. Um ambiente que seja realmente saudável, que proporcione para a criança justamente a convivência familiar e comunitária, até se for em família substituta, que justamente também pode ser feito. A família substituta ela é decorrente da guarda, tutela ou adoção, ainda que temporariamente, as quais serão responsáveis pela sua proteção. E o legislador fez questão de salientar que as crianças e adolescentes devem conviver em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Daí vem também o álcool, quer dizer, não é compatível com uma criança, e os pais devem sempre estarem atentos, não é? Ficar aí em pares até madrugada, convivendo com ébrios, com ambientes corrosivos, má influências. Normalmente esses ambientes têm muita confusão, muito exagero. Então, o legislador fez questão de positivar esse aspecto, não é? Para desautorizar e proibir que a criança frequente ambientes que não lhe são adequados. Então, o direito fundamental à convivência familiar está inserido tanto na Carta Magna e depois compilado no ECA, valoriza justamente as relações afetivas da família, não é? Vez que é na família que a criança encontra refúgio e apoio. Uma família estável, a rotina da criança, que os pais possam proporcionar que essa criança se desenvolva em condições salutares, de integridade, e seja feliz e se torne, enfim, um cidadão totalmente coerente e dentro de uma curva normal na sociedade. É no meio familiar que a personalidade da criança se estrutura. No mais, faço importante ressaltar que o papel dos genitores da família não se limita ao pagamento dos gastos ao final do mês ou na simples coabitação doméstica. Então, quer dizer, é muito mais que um dever formal, não é? Garantir a convivência familiar significa, como disposto na Constituição Federal, respeitar seu direito de personalidade, qual seja, da criança e adolescente, e garantir-lhe a dignidade, não é? Está aí o princípio da dignidade da pessoa humana dentro do eixo constitucional no tocante à criança e adolescente. Não há dúvida que a convivência familiar, pautada no princípio da dignidade da pessoa humana, assegura à criança e ao jovem um crescimento saudável, uma vez que contribui para o desenvolvimento moral, cultural, espiritual, entre uma série de outras vertentes. A Convenção da ONU, inclusive, das Nações Unidas dos Direitos das Crianças, acrescenta a preocupação pela família como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, em particular as crianças. Então, também preceito constitucional reconhece, portanto, que a família é a base fundamental para a formação de indivíduos, como dispõe a Carta Magna em seu artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, vamos supor aqui, contextualizando, um exemplo que existe uma separação e um dos cônjuges tem melhores condições para abrigar o filho. Logicamente que o juízo da infância e juventude vai reconhecer essa situação, porque vamos supor que um dos cônjuges tem uma vida mais desregrada, ex-cônjuges, né? Desregrada, exemplo aí, frequentando bares e outras situações que em nada contribuem com a criança. O outro cônjuge tem uma família estruturada, tem uma vida social estruturada, proporciona para a criança, principalmente com foco na criança, uma vida digna, uma família estável, né?
E um ambiente, principalmente se tiver irmãos também nesse contexto, mesmo que não sejam irmãos do mesmo pai, a mesma mãe, sejam irmãos de meio sangue, né? Essa convivência é muito importante, não é? É muito importante para a criança, não é? Então, a família, o conceito de família tem a base bem mais ampla do que que se forma nas condições, inclusive, de ex-cônjuges, né? Assim sendo, faça extremamente necessário compreendermos melhor a estrutura da família brasileira. Para compreendê-las e desenvolver projetos de atenção à família, o ponto de partida é olhar para esse agrupamento humano como um núcleo em torno do qual as pessoas se unem primordialmente por razões afetivas, dentro de um projeto de vida em comum, que compartilham um cotidiano e, no decorrer das trocas intersubjetivas, transmitem tradições, planejam seu futuro, acolhem-se e atendem os idosos, formam crianças e adolescentes. Então, sendo assim, terminamos esse vídeo, esperando ter contribuído para o melhor entendimento dos espectadores dessa área que é de fundamental importância no direito, pois as crianças significam o nosso futuro.